feliz sábado a todos. Quero, neste momento, também agradecer a sua presença, você que está em casa, conectado conosco aqui neste culto divino. Estamos felizes por isso e saiba que Deus está mais feliz ainda. Quero agradecer também ao querido irmão João Eduardo pelo convite de estar aqui com vocês hoje pela manhã, compartilhando o pão da vida. Eu fiquei muito feliz ao ver as músicas, a adoração a Deus, as orações, porque eu percebi ali a presença de Deus. E eu tenho certeza que você também percebeu a presença de Deus aí com você, com a sua família, aí em sua casa. Queridos, como é bom a gente poder estar no sábado na casa de Deus. Eu hoje estou feliz porque depois de 2 meses praticamente, é a primeira vez que eu estou vindo aí à igreja. Ficamos 2 meses fora aí da igreja, estávamos em casa, adorando a Deus em casa, porque há 2 meses, cerca de 2 meses atrás, meu filho nasceu. Então ficamos mais isolados em casa. E hoje, pela primeira vez, ele está aqui na igreja, né? Logicamente, queríamos que a igreja estivesse cheia, mas pela graça de Deus está tudo bem, estamos aqui. Eu espero que você também esteja bem aí na sua casa, se não, que Deus conforte o seu coração, que Deus esteja presente aí com você também. Queridos, o sábado é um dia especial. O sábado é um dia para que nós possamos adorar a Deus. Eu tenho certeza que nesse dia você junta ali a sua família, você come uma comida gostosa. Eu me lembro de quando eu era ali moleque, na casa dos meus pais, o dia que eu gostava de aguardar era o dia de sábado. Porque no dia de sábado a gente reunia a família, fazíamos um culto especial e tinha uma comida gostosa que era a comida que a mãe preparava, que era só para o sábado. O sábado é uma alegria, queridos. Realmente só quem desfruta desse dia sabe daquilo que eu estou falando. Por isso, nesse dia eu quero convidar você a refletir comigo num texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 2. Abra a sua Bíblia. Você está com ela aí no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir ali do verso 1 até o 3, nós encontramos o texto-chave para a mensagem desta manhã. Tá? Nós vamos ler outros textos além deste, mas este é o nosso texto-chave. Por isso, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo aqui a leitura. Aqui diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. O verso 3, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esse texto é um texto base, chave, para a gente poder entender a doutrina a respeito do sábado. Talvez você que está aí conectado conosco pela primeira vez, não faz parte talvez da nossa família, não entenda muito a respeito do sábado. Eu quero explicar algo para você. A Bíblia, ela fala muito sobre o sábado. Você sabe quantas vezes aparece a palavra sábado na Bíblia? 250 vezes. 250 vezes a Bíblia faz referência ao dia de sábado, porque o sábado ele tem uma importância. E você vai poder entender. Logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, nós temos o relato da criação. Você que é estudioso da Bíblia, conhece que ali Deus cria a luz, Deus cria a terra, a água, os animais. E durante 6 dias, Deus ele cria alguma coisa. Ele fala e as coisas passam a existir. Só que no último dia, no 7º dia, Deus ele não cria nada. E você pode perceber pela leitura de que ele descansou nesse dia. E além do descanso, ele também abençoou e também santificou esse dia. Bom, Deus ele fica cansado? Como entender o descanso de Deus? Eu quero que você preste atenção numa coisa que nós podemos perceber a olho nu aqui na Bíblia, talvez passa disperso quando a gente acaba lendo aqui o texto. Acompanhe comigo aqui alguns versos para você entender. No livro aqui de Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos alguns versos que eles trazem algumas repetições. E isso é importante, se tratando principalmente de literatura hebraica, como é o caso do livro de Gênesis, porque a repetição ela tem um significado. Acompanhe comigo aqui. O verso 3 diz assim: disse Deus. Viu aí?
olha um outro verso, o verso 6 do capítulo 1, tá bom? Capítulo 1, verso 6. E disse Deus. Viu aí? Mesma expressão se repetindo. O verso 14 do mesmo capítulo. E disse também Deus. A mesma expressão. O verso 20. Disse também Deus. Olha só o verso 24. Disse também Deus. Nós poderíamos também ler o verso 26. Também disse Deus. E, por fim, o verso 29. E disse Deus ainda. Você percebeu a relação, a repetição desses textos? Tem um significado? Tem um significado. Posso dar um outro exemplo para você? Olha só o verso 4. E viu Deus que a luz era boa. Viu aqui? Olha só o verso 10. O finalzinho do verso 10. E viu Deus que isso era bom. Olha um outro verso, verso 12. E viu Deus que isso era bom. O verso 18, final do verso 18. E viu Deus que isso era bom. Poderia falar do verso 21, do verso 25, do verso 31 também, onde essa mesma expressão ela se repete. Deus ele criava e ele via que era bom. No último dia ele viu que era muito bom. Outra expressão se repete também, a expressão tarde e manhã, a expressão assim se fez e uma outra série de expressões. Todas elas presentes no capítulo 1, que elas se repetem. E por que elas se repetem? São expressões, construções frasais que se repetem ao longo do texto. Por que que o autor do livro de Gênesis ele faz isso? Bom, isso acontece na narrativa hebraica para chamar a atenção do leitor. Isso mesmo, é para chamar a sua atenção, para você poder perceber que ele está querendo chegar a um objetivo. Ele está levando, está conduzindo você, leitor, a um objetivo específico. Por isso, ele faz essas repetições. E você, ao ler o texto, acaba se acostumando com essas repetições. Se você estivesse assistindo a um filme ou lendo uma história em algum livro e percebesse uma coisa que é muito comum, ela sempre acontece, o personagem é sempre desse jeito, então você está acostumado com que aquilo seja desse jeito. Só que chega num determinado momento, há uma quebra dessas repetições. E foi o texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Há uma quebra. E por que há essa quebra? Também para chamar a atenção do leitor. Porque aqui não é uma brincadeira, né? Ele está querendo levar o leitor justamente a um objetivo. Quando chega na criação do sábado, o padrão literário, o padrão narrativo, ele é rompido. Não há repetição aqui. E por que isso acontece? Digo novamente, é para chamar a sua atenção para a quebra da narrativa bíblica. Bom, com isso nós podemos concluir que Deus criou durante 6 dias o universo e no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou. Durante 6 dias, tudo que foi criado foi pensado no homem, foi pensado em você, com o objetivo de que você pudesse desfrutar da natureza, do ambiente e pudesse viver. Por isso, o padrão ele é mantido durante os 6 dias. Contudo, no 7º dia é para prestar atenção, porque atingiu-se o ápice de todas as coisas. E nesse momento, o narrador ele muda o padrão literário e traz o foco não para o homem, mas traz o foco para o que Deus vai fazer. E o que Deus faz nesse dia? Vamos relembrar? Ele descansa, ele também abençoou esse dia e ele também santificou esse dia. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem que é o sujeito do 7º dia? Quem é o sujeito do 7º dia? Se você está assistindo aí, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, responda aí a pergunta nos comentários. Quem é o sujeito do 7º dia? É Deus. Isso mesmo. Se você respondeu Deus, você acertou. Deus é o sujeito do 7º dia. E o que ele faz no 7º dia? Ele descansa. É o que Deus faz. Ele descansa. Agora, isso nos revela que precisamos entender a estrutura da narrativa para entender o que o autor, o que a Bíblia, o que Deus está querendo falar para nós. E foi o que nós percebemos até aqui. Deixa eu fazer só mais uma pergunta para você.
Qual é o significado do descanso de Deus? Qual é o significado do descanso de Deus? Posso abrir a Bíblia em um texto com você? Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 66. Eu vou ler com você agora alguns textos importantes. E eu quero começar lendo esse texto de Isaías, no capítulo 66. Último capítulo do livro de Isaías, a partir do verso 1. Você já achou? Encontrou aí? Posso ler com você? Acompanhe comigo aqui a leitura. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós e qual é o lugar do meu repouso? Perceba, nesse texto nós podemos entender que o trono de Deus ele começa onde? Ele começa no céu, né? A gente pode perceber no verso. E ele termina na terra. Aqui, a terra ela é apresentada como sendo o estrado dos pés de Deus, do trono de Deus. Só para você entender, o trono ele tem o estrado, né? Os dos pés onde a pessoa que está sentada ao trono repousa seus pés. E se o céu é o trono de Deus, a terra é o estrado dos pés. E aqui o verso inclui uma outra coisa, o repouso de Deus. E qual é o lugar do meu repouso? Eu quero que você atente para a relação entre trono, estrado dos pés e repouso. Mas venha comigo em outro verso aqui, ó. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 2. Livro de 1 Crônicas, ali no Antigo Testamento, capítulo 28, o verso 2. Eu estou lendo esses textos para você entender a linha de raciocínio onde eu quero chegar. Olha só o que diz o verso 2. Encontrou aí? Diz assim: pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Deixa eu só dar o contexto. Davi, ele havia feito planos de edificar um santuário, algo fixo, onde Deus pudesse habitar. Um santuário bonito, um templo majestoso, mas Deus disse que ele não iria construir esse templo e que seu filho, Salomão, iria construir o templo. Você percebe aqui a relação do que eu acabei de ler no verso 66? Aqui diz que a casa de repouso para a arca da aliança também seria o estrado dos pés de Deus. Você está percebendo aqui a relação? Nós podemos perceber que a arca da aliança ela é o estrado dos pés de Deus. E o que tinha na arca da aliança? Você que é estudioso da Bíblia sabe que ali na arca da aliança eu tinha as tábuas dos 10 mandamentos, eu tinha o cajado de Arão e também tinha uma porção do maná que Deus enviava todo dia ao povo de Israel. Isso estava dentro da arca da aliança. No meio da arca eu tinha o quê? O encontro da presença de Deus. Então, imagine um caixote grande, onde na cobertura uma tampa, nessa tampa anjos, querubins, de frente um para o outro, e curvados, e no meio desses dois anjos uma grande luz que brilhava, era a presença de Deus. E ele ficava ali no santuário, no lugar santíssimo. Ali era a presença de Deus. Aonde a arca estava, Deus se fazia presente. E está entendendo onde eu estou querendo chegar? Posso ler mais um texto com você? Salmo 132. Livro de Salmo 132, o verso 7 e o 8 diz assim: entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Olha novamente a relação entre repouso, arca da aliança, santuário. Mas olha só esse outro verso, no mesmo capítulo aqui, no mesmo salmo, o verso 13 e o 14. Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-o por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, que aqui habitarei, pois o preferi. Repouso, arca, o lugar da habitação de Deus é no templo. Deus se manifesta através da arca da aliança. Você está percebendo aqui as relações? Ela, é o estrado dos seus pés. E tem mais um texto, o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, o verso 11.
Êxodo, capítulo 20, verso 11. Você sabe, o livro de Êxodo, no capítulo 20, nós encontramos os 10 mandamentos. E no verso 11, nós temos ali uma expressão que se refere ao quarto mandamento, que é em relação ao sábado. Diz assim o verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O mesmo verbo utilizado aqui para descanso nesse texto, que aparece aqui no verso 11, é o mesmo para relatar os outros, nos textos que nós acabamos de ler. Os outros verbos no texto que acabamos de ler, menos para Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. O que nós podemos concluir com todo esse texto? Acompanhe aqui comigo algumas considerações. Nós podemos perceber que o local onde Deus descansa é aonde? No santuário. Pelos versos que acabamos de ler, Deus descansa no santuário. Ali é o estrado dos pés de Deus, onde está a arca da aliança, onde Deus se faz presente, é aonde Ele manifesta a presença dEle, logicamente, e aonde Ele descansa. Então, aonde Deus se faz presente é onde Ele está descansando. O descanso de Deus, ele é se fazer presente em nossa vida. Deus fica cansado? Não, Deus não fica cansado. Mas Deus descansou porque Ele estava presente naquele dia. Você está percebendo? E Deus, Ele estava presente nesse dia ali com Adão, com Eva, conversando com eles, desfrutando desse dia, para que eles pudessem entender a bênção e a relação desse dia. Acompanhe aqui comigo uma linha de raciocínio. Deus havia criado Adão no 6º dia. Adão não havia trabalhado ainda, mas Deus descansou junto com Adão naquele dia, no 7º dia, mesmo Adão não tendo trabalhado. O que isso pode nos ensinar? Deus, ele faz um destaque, porque Deus, ele dá o descanso como presente que precede o trabalho. Compreende? Então, Deus, ele não descansa, ou eu não descanso porque trabalhei. Eu descanso porque Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua vida. O sábado é para ser uma bênção na sua vida. É nesse dia que Deus, ele tem a oportunidade de moldar a sua vida, porque se é um dia santo, um dia santificado, e eu participo com Deus nesse dia santificado, eu passo também pelo processo de santificação na minha vida, moldando o meu caráter, a minha natureza para um caráter, uma natureza mais semelhante ao de Cristo Jesus. Deixa eu só fazer aqui algumas considerações em relação ao contexto da época do povo de Israel. Se você atentar um pouco para a história, você vai entender que naquela época do povo de Israel, o antigo Israel, existiam ali alguns povos mesopotâmicos, povos pagãos, que eles também tinham o costume de adorar ao Deus dele. Eles tinham o dia especial de adoração ao Deus deles. E o que eles faziam ali naquele dia? Eles adoravam ao Deus dele, eles construíam templos naquele dia em adoração ao Deus deles. Eles também tinham um relato da criação de 7 dias, diferente do que está na Bíblia, mas eles também tinham o relato da criação segundo a versão deles. E nesse dia, no 7º dia, eles adoravam, era o dia de adoração para eles, adoravam ao Deus pagão deles, eles trabalhavam nesse dia, eles serviam para o Deus deles, construindo templos. Eles construíam um templo aqui e adoravam a Deus ali, outro dia, no outro 7º dia eles iam lá e adoravam a Deus em outro local, construindo um templo de adoração ao Deus deles. E no 7º dia os templos eles eram feitos. Agora, você percebe a diferença pelo que a gente está percebendo aqui na Bíblia? No sábado da Bíblia não tem nada sendo criado. Eu percebo que, além do tempo sagrado, porque convenhamos que não havia o 7º dia ainda, né? Então, nesse dia, Deus, ele cria o tempo. Ele não cria nada, mas ele cria o tempo, né? Então, é um tempo sagrado. Aqui você pode perceber um contraste tremendo com relação às outras nações, porque Deus, ele não descansa em um lugar físico, ele não descansa em um lugar material, palpável. Deus, ele descansa no tempo. Está fora da nossa realidade. Não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Viu aqui a diferença entre nós e Deus? O que ele cria durante os 6 dias, eu tenho relação com ele, com essas coisas. Eu posso pegar, é palpável, é material. Eu posso alterar.
Foi feito o ambiente para que o ser humano pudesse morar, pudesse viver. No sétimo dia é diferente. No sétimo dia não tem nada sendo criado, porque é para nos mostrar que Deus descansa no tempo, que a primeira morada que Ele faz é no tempo e que isso é universal, é imutável, é eterno. O sábado não muda. Nós poderíamos pensar assim, por que que Deus Ele não fez algo diferente no sétimo dia? Sei lá, poderíamos talvez pensar em 2 luas no sábado, poderíamos talvez pensar em um arco-íris diferente no dia de sábado, não sei, estou até mesmo viajando um pouco aqui na imaginação, mas por que que o sábado ele é um dia comum como os outros dias, aparentemente, né, olhando para a nossa realidade? Então perceba, o sábado, ele foi criado e ele não pode ser alterado. Ele é universal, é para todo mundo. Não podemos mudar, ele é eterno. Ele não pode ser destruído. Percebe as características transcendentes do sábado, ou seja, que estão acima da nossa realidade, estão fora do nosso âmbito de mudança? Então, eu preciso lembrar para não esquecer desse dia. Por isso Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o guardar, para o santificar. Não existe nenhuma marca nesse dia. Depende do quê? Do meu relacionamento com Deus. Tudo vai depender do seu relacionamento com Deus. Deus se manifesta plenamente no tempo. E o primeiro templo que Ele cria é o tempo. Compreendeu? Vou repetir. O primeiro templo que Ele cria é o tempo, um tempo sagrado, o sétimo dia. O tempo já foi criado, já existia o tempo, mas nesse dia é um tempo sagrado. Ele estabelece um tempo sagrado. Perceba, não somos nós que fazemos algo para Deus nesse dia, porque Deus ele faz tudo nesse dia. Ele já proveu todo o necessário para nós. Nesse dia nós apenas descansamos. E nesse dia é Deus quem dá as coisas, não somos nós. É Deus que dá o quê? Deus ele dá a bênção. Deus ele dá a santidade. E Deus nos dá todo o espaço, Deus nos dá todo o tempo da semana para nós podermos trabalhar, estudar, aproveitar a nossa vida. Mas existe uma marca, o sábado, para nos lembrar de que nós não somos chefes de tudo. Nós não somos donos de tudo. Temos a natureza, temos controle sobre isso, mas nós não temos autoridade sobre tudo. Deus faz. O dia é dele. O dia é dele, feito como um dia de relacionamento com cada um de nós. E ele se faz presente nesse dia. É como se nesse dia Deus entrasse na sua casa. Logicamente, Deus se faz presente todos os dias da nossa vida, em todos os momentos e lugares, mas o sétimo dia ele é especial. Ele vem para a sua casa, ele vem para a sua vida para poder participar contigo nesse dia, passar o dia com você. Durante os 6 dias você passa trabalhando, cuidando dos seus afazeres, você passa estudando, as outras atividades cotidianas, mas no sétimo dia Deus ele vem. Filho, eu quero passar esse dia com você, eu quero vivenciar um relacionamento íntimo com você. Nesse dia você não precisa ficar preocupado, o que fazer, às vezes a gente se preocupa muito, né? O que eu vou fazer no dia de sábado? Você não precisa fazer nada, calme, viva, fique calmo, vive esse relacionamento com Deus. Aproveite o dia para se relacionar com Ele, estudando a Bíblia, orando, indo à igreja, passando momentos com a sua família também, para estudar a palavra de Deus. Ele é o Criador. Nós somos apenas criaturas. Deus manda e no sétimo dia o processo não é nosso, o processo é de Deus. Deus está presente todos os dias e o sétimo dia é uma presença especial. Nesse dia de sábado, nesta manhã, eu gostaria de convidar você para que juntos nós possamos vivenciar momentos de relacionamento com Deus. Talvez eu esteja falando para você que está trabalhando loucamente durante a semana, está corrido no seu trabalho, muitos afazeres, muitas atividades, se sente cansado, sobrecarregado.
pela carga de energia, de trabalho que é colocada sobre você. Querido, hoje eu quero dar aqui uma boa notícia. Deus reservou um dia para que você pudesse descansar, para que você pudesse passar tempo com Ele. Aproveite esse dia. E só aproveitando, só desfrutando desse dia, você poderá receber as bênçãos que Deus tem reservado para a sua vida. E Deus tem muitas bênçãos reservadas para a sua vida. Deus quer te dar santidade, Ele quer mudar a sua vida. Só que para isso, você precisa escolher. Por isso, escolha hoje Jesus. Escolha hoje passar tempo com Deus. E peça a Ele forças para que você possa obedecê-lo, guardando esse dia tão especial que é o dia de sábado. Que Deus te abençoe. Da linda pátria sou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu vou ao céu subir. É fiel a vida certa quando eu não sei, mas Ele me achará alerta, com Ele ao céu irei, com Ele ao
Queridos, neste momento eu quero orar com você. Quero convidar você a entregar essa sua decisão de passar esse dia especial com Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que aí nunca guardou esse dia de sábado, guarda o domingo, ou nunca se preocupou com um dia de guarda, porque talvez não tenha uma religião, mas Deus ele tem algo reservado, uma bênção reservada para você nesse dia. Busque guardar esse dia, busque ter um relacionamento com Deus. Um dia Deus ele vai voltar. E lá no céu nós poderemos guardar esse dia eternamente ao lado dele, podendo conversar com ele face a face. E eu quero estar lá. Você também quer estar lá? Vamos juntos orar e falar com Deus. Eterno nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse dia de sábado. Obrigado pela Tua palavra, pelas bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Querido Deus, nos torne cada dia mais santos, ó Deus, mais preparados para o encontro contigo nas nuvens do céu, para morarmos eternamente ao seu lado. Abençoe a cada uma dessas famílias aqui presentes, conectadas. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está aqui, ó Deus, buscando aprender mais sobre a Tua palavra, buscando, ó Deus, ser mais fiel a Ti, aguardar esse dia de sábado, que o Senhor seja presente na vida dessa pessoa. Nós queremos orar em especial neste momento por famílias que estão enlutadas, ó Deus. Talvez esteja alguém aqui que está com o coração aflito, porque perdeu alguém querido durante esses últimos dias. Que o Senhor seja o conforto na vida dessa família. Nós oramos também por aqueles que estão doentes, tanto amigos, familiares, membros, irmãos da nossa comunidade, da igreja, que o Senhor visite-os naquele leito hospitalar. Tudo isso nós pedimos, não porque merecemos, mas no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Um bom sábado para você.